Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Queridos irmãos, que bom que estamos reunidos através desta transmissão para fazermos a Léxio Divina. Nós estamos no mês da Bíblia e nesse mês a Igreja nos propõe a leitura do livro do Deuteronômio, que seria o discurso de Moisés antes de entrar na Terra Prometida. Nesse discurso, Moisés faz memória da ação libertadora de Deus e agora apresenta ao povo a necessidade de, na liberdade, escolher por Deus, pelas leis e por aquilo que Deus propõe ao seu povo para que assuma a terra que Deus lhe prometeu e que também possa ser feliz. Está entre nós a morte e a vida. O futuro está diante de nós. E Moisés vai apresentar então o melhor caminho para que o povo possa enfrentar todas as dificuldades que possam vir a ocorrer e assim encontre a verdadeira felicidade na sua liberdade. Esse é o nosso primeiro encontro da Léxio Divina, do livro do Deuteronômio. Nós pretendemos fazer aí um encontro por semana. Nesse primeiro encontro, seguindo aqui o livrinho das edições CNBB, o tema é recordar o passado e servir o Senhor com alegria. O texto que nós iremos fazer a nossa meditação é do Deuteronômio, capítulo 1, versículo do 6 ao 18. Você pode pausar agora o vídeo, pegar a sua Bíblia, para que nós então possamos fazer juntos essa Léxio Divina. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro do mês da Bíblia. Neste primeiro encontro, queremos percorrer o caminho da fé pela trilha do livro do Deuteronômio. É entusiasmante poder perceber que este livro é muito rico em reflexões em torno da aliança que Deus faz com o seu povo. Na alegria do encontro, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da paz, o Deus da luz, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a esperança que nasce do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos cantar nesse mês da Bíblia, louvando a Deus pela sua palavra que Ele nos oferece para ser uma luz para os nossos passos. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou,
ensinando-nos a viver um mundo novo. Recordando a vida. A Bíblia é um dos grandes tesouros que recebemos da Igreja. Ela é ânimo para a vida e a pastoral, pois faz o nosso coração arder e nos dá vigor para a missão. Todos os anos, no mês de setembro, a Igreja no Brasil oferece um tema para o aprofundamento da fé cristã em família e em comunidade. Esse ano, vamos fazer o itinerário da fé com a palavra, com o auxílio do livro do Deuteronômio. Vamos dizer, então, o lema para o mês da Bíblia deste ano. Como nós podemos ver aqui no cartaz, então, abre tua mão para o teu irmão. No trecho proposto para a leitura orante de hoje, o autor nos lembra a necessidade de recordar o passado e servir o Senhor com alegria. No percurso rumo à Terra Prometida, Moisés, o líder do povo, acentua as condições para que Israel viva como povo fiel e livre a Deus na posse da Terra Prometida. Deve recordar também das maravilhas de Deus. Tornou Israel um povo numeroso, portador da bênção divina para outras nações, e deu-lhe líderes sábios e profetas para lhe ajudar a se manter fiel a seu Deus. Partindo da nossa realidade, da realidade das nossas comunidades, da nossa família, vamos recordar concretamente o que significa ser povo de Deus, ser pertença de Cristo e da Igreja. Pausa aí, pense um pouquinho nessa pergunta. O que significa de forma concreta ser povo de Deus e ser pertença de Cristo e da Igreja? E agora uma segunda questão, para que a gente possa meditar, nos preparando assim para acolher a palavra do Senhor. Recorde fatos ou situações que expressam a crise de identidade cristã e a falta de compromisso com Deus, que nos ama infinitamente. Que nós, olhando para a realidade das nossas comunidades, possamos então agora responder também essa questão, recordando fatos, situações que expressam essa falta de identidade cristã e a falta do compromisso pessoal ou mesmo comunitário com o Senhor. Também, se quiser, pause o vídeo para que você possa refletir com tranquilidade, preparando o seu coração para a palavra de Deus, que já já vai ser anunciada. E agora é hora de acolhermos a palavra de Deus. Vá lá então buscar a sua Bíblia. Eu já estou com a Bíblia aqui. Eu vou usar a nova edição da CNBB, no caso que é a edição da Iniciação à Vida Cristã. Mas toma também aí a sua Bíblia agora e abra no livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículos do 6 ao 18. Para que nós possamos ouvir e meditar a palavra de Deus com a postura de discípulo. Então, pegue aí agora a sua Bíblia e abra
em Deuteronômio 1, 6 a 18. E vamos, então, aclamar a palavra que o Senhor nos oferece nesse dia. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras de vida, queremos te ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras de vida, queremos ouvir. Do livro do Deuteronômio. No monte Horebe, o Senhor nosso Deus nos disse: já ficastes bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos e parti. Entrai na região montanhosa dos amorreus e dos demais habitantes na Arabá, na montanha, na baixada, no deserto do Negueb e na costa marítima, terra dos cananeus e no Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Vede, eu ponho diante de vós esta terra. Entrai e tomai posse da terra, que o Senhor jurou dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Eu vos disse naquele tempo: não posso carregar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos prometeu. Como poderia eu sozinho carregar vosso peso, vossa carga e vossas discussões? Escolhei de cada tribo homens sábios, inteligentes e experimentados, e eu os estabelecerei como vossos chefes. E vós me respondestes: o que propões que façamos está certo. Tomei, pois, entre os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí como chefes sobre vós, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, bem como intendentes, segundo as tribos. Naquele tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvi as causas de vossos irmãos e decidi com justiça entre o homem e seu irmão, ou um migrante junto dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então reconstruir esse texto que acabamos de ouvir da Sagrada Escritura. Sobre o que diz o texto? Nós ouvimos Moisés que inicia o seu discurso recordando do Deus que libertou o povo da servidão do Egito e que agora vai libertando e conduzindo o povo pelo meio do deserto, por entre as nações, e que vai fazer com que agora o povo possa tomar posse da sua terra, se expandindo cada vez mais. Por outro lado, Moisés vai dizer que ele é insuficiente para cuidar desse povo tão numeroso. Por isso ele pede que cada tribo escolha um homem sábios, justos, piedosos, para que possam ser líderes do povo. E por fim, ele escolherá também juízes
para poder decidir as questões difíceis e assim o povo possa se manter sempre constantes no serviço de Deus e como membros vivos do seu povo santo. De onde Deus falou a seu povo e o que ele disse? Deus disse lá no Monte Horebe: já ficastes bastante tempo nesta montanha, Monte Horebe, onde o próprio Senhor entregou os 10 mandamentos a Moisés. Voltai-vos e parti. E aí Deus vai mandando que eles entrem pela terra, partam pelo deserto, uma terra prometida. O que Deus colocou diante do povo e qual a recomendação dada por Deus? Diz o Senhor no versículo 8: vede, eu ponho diante de vós esta terra. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, a eles, a sua descendência depois deles. Quando o povo entrar na terra, qual a orientação dada por Moisés para poder conduzi-lo com tranquilidade? Moisés então diz que o povo é bastante numeroso e que ele sozinho não conseguiria carregar o seu peso, a sua carga, as suas discussões. Então ele pede para que cada tribo escolha homens sábios, inteligentes, experimentados, para que Moisés nos institua como chefes da sua tribo. Quais as características desses chefes e juízes escolhidos em cada tribo? Que eles sejam homens sábios, então estamos no versículo 15, que eles possam ser homens sábios e experimentados. Em silêncio agora, vamos retomar o texto, vamos relê-lo. Você pode agora pausar o vídeo então e reler mais uma vez o texto, tentando recordar dessa reconstrução que fizemos desses versículos do capítulo 1, versículo 6 ao 18, perdão. Releia agora novamente esse texto. Veja realmente a partir dessa reconstrução aquilo que você entende sobre o texto, sobre aquilo que ele nos diz. Destaque a palavra ou a expressão que mais chamou a sua atenção. Não precisa explicar a palavra, apenas repetir como ela está no texto. Depois da leitura do texto, da sua releitura, nós partimos para o segundo passo da leitura orante da Bíblia, que é a meditação. A nossa pergunta agora é: o que o texto diz para mim? Por isso, para que você possa responder a essa pergunta, eu vou ler aqui no subsídio preparado algumas palavras para nos ajudar a meditar nesse texto. O livro do Deuteronômio se apresenta composto por vários discursos de Moisés, como um testamento espiritual pronunciado antes de sua morte na terra de Moabe, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Trata-se de um aprendizado, uma pedagogia da liberdade e da justiça, a fim de construir uma sociedade em aliança,
fiel com um Deus que liberta e dá a vida a todos. Nessa perspectiva, o Deuteronômio situa Moisés, que reúne o povo e faz o seu discurso de despedida. Exorta que haja fidelidade para com o Senhor. Ele relembra o passado e indica as possibilidades e perigos do futuro. Dá instruções para a vida na terra prometida. Estipula uma nova aliança em Moabe e passa o cargo a Josué, seu sucessor. Pronuncia depois o seu cântico e sua bênção. Sobe ao Monte Nebo, contempla a terra prometida e morre. Os capítulos de 1 a 3 do livro do Deuteronômio retomam a história, descrevendo a ação salvadora do Senhor, desde o Horebe até a proximidade da terra prometida. Apresenta-se uma catequese da história e nela, especialmente com o êxodo e a peregrinação no deserto, vai-se realizando a promessa aos patriarcas com a posse da terra prometida, da descendência e da bênção. Tudo é condicionado à observância da lei. A gratuidade do Senhor e a observância dos mandamentos são temas que perpassam todo o livro do Deuteronômio. O texto, para este nosso encontro orante com a palavra, coloca-se nesse contexto maior, em que o povo é exortado a fazer memória e retomar a caminhada, reconhecendo as maravilhas que o Senhor fez para com ele. No início do capítulo, o autor já situa o leitor no tempo e no contexto. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, no Além-Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do Mar Vermelho. Ao povo é recomendado entrar na terra que o próprio Senhor havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Também ao povo é relembrado que a ação é de Deus. Ele toma a iniciativa. Vede, eu ponho diante de vós esta terra. Moisés é aconselhado a instituir chefes e juízes que pudessem conduzir o povo à terra da promessa e ajudá-lo a manter a fidelidade ao seu Deus. Retomando a beleza e a profundidade desse texto que ouvimos, perguntemo-nos: em que o texto bíblico ilumina a nossa vida? Olhando para o título do encontro de hoje, recordar o passado e servir o Senhor com alegria, e pensando na situação da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, qual é o convite que o autor nos faz quando diz: vede, eu ponho diante de vós esta terra, entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais. Mais uma vez, você pode dar um pause no vídeo e poder meditar nisso agora. O que esse versículo em que Deus coloca a terra, mostra a terra para o povo, como ele pode nos tocar esse texto pessoalmente, diante da situação das nossas comunidades, da nossa região, do nosso país? Ou o que esse texto diz de forma pessoal para mim? Medite, dê o pause aí no vídeo, para que você possa meditar com tranquilidade. Depois nós seguimos a nossa Lexio Divina. O terceiro passo da Lexio Divina é a oração.
Deus nos falou de forma pessoal na meditação, e agora é necessário que nós continuemos esse diálogo com o Senhor, respondendo a Ele através da nossa oração. Por isso, nesse momento, que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe como vos prometeu. De coração agradecidos, façamos nossas preces espontâneas, de acordo com o que lemos e meditamos do texto bíblico de hoje. Então que agora você possa rezar a Deus, de acordo com a sua promessa, de acordo com aquilo que Ele te tocou, de acordo com aquela palavra que para você hoje foi importante, e você possa transformar isso agora em prece, em oração ao Senhor, nesse sublime diálogo que realizamos com Ele através da Léxio Divina. Ele nos fala através da sua palavra e nós respondemos a Ele com as nossas orações. Pause o vídeo, fique à vontade agora na presença do Senhor para conversar com Ele, para rezar a Ele. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E por fim, o último passo da nossa Léxio Divina é a contemplação. Nós nos colocamos à disposição da vontade e da graça do Senhor. No texto, percebemos que a fidelidade de Deus para com o seu povo é para sempre. Nem sempre é fácil viver e testemunhar a palavra que renova todas as coisas. Contemplando a ação de Deus, no texto que meditamos hoje, podemos nos perguntar em que o texto nos ajuda a viver melhor a missão que Deus nos confiou? Como eu posso assumir esse texto, essa palavra na minha vida? O que ela me leva a responder a Deus de forma prática a partir desse momento que eu a meditei? Contemple agora a palavra de Deus. Mais uma vez, pause o vídeo e comprometa-se com o Senhor, com aquilo que Ele te tocou, com aquilo que Ele te chamou a atenção, com aquilo que Ele te pede, através dessa palavra que nós ouvimos, meditamos e rezamos. E por fim, então, vamos agradecer a Deus por esse nosso primeiro encontro na Léxio Divina, usando o livro do Deuteronômio, que é a proposta da Igreja do Brasil para esse mês de setembro do ano de 2020. Rezemos. Deus, nosso Pai,
rico em misericórdia, pela força da vossa palavra, enviastes ao mundo o vosso Filho, palavra de vida eterna. Fazei com que a mensagem da palavra de hoje se transforme em fonte de alegria e missão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que essas nossas meditações tenham te ajudado a conhecer um pouco mais o projeto de Deus, revelado para nós no livro do Deuteronômio, a sua aliança, a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado. E que na próxima semana nós possamos mais uma vez estarmos juntos para continuar a meditar alguns textos deste livro, que é um livro que liga o Antigo ao Novo Testamento, que nos recorda que é necessário escolhermos pelo projeto de Deus que se manifesta em Jesus Cristo e no reino que Ele veio nos libertar. O Deus sempre fiel, abençoe-vos agora e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus seja o nosso alimento diário e que possa sempre iluminar os nossos passos, as nossas escolhas. Deus te abençoe. Até breve.